Boa noite, professor. Me chamo Jéssica e desde já, explico que preferi fazer sozinha o plano de aula por conta que nas últimas 3 semanas tive um problema de saúde em relação a cálculo renal, né? E aí, como eu tive que faltar no trabalho, eu dou aula tanto pela manhã quanto pela tarde, eu acabei tendo uma demanda de coisas a fazer, e aí o que não ajudaria as meninas pela questão do horário. As colegas aqui de Centro de Sobradinho, geralmente elas trabalham só um horário, então geralmente elas fazem pela tarde. E eu não teria esse tempo de fazer pela tarde. Então eu optei fazer sozinha para não prejudicar ninguém, né? E também não ficar sem fazer. O meu plano de aula sobre a sala invertida, né, sobre a disciplina de biologia. O tema era a nutrição e o sistema digestório para uma turma de ensino médio do 2º ano. Né, a carga horária seria 90 minutos. Eu sei que um tempo pequeno para a sala de aula invertida, mas no sistema público, né, no sistema regular, é o tempo que nós temos de aula. O objetivo geral da aula seria estimular o aprendizado ativo dos alunos e conectá-los com o tema do sistema digestório e sua relação com a alimentação saudável. A metodologia é de sala invertida, né? Então, nós primeiro trabalharemos com o pré-aula, que seria a preparação desse conteúdo para o discente. A professora iria disponibilizar videoaula, né? Uma pequena apostila bem resumida, né, sobre a questão do sistema digestório. Também teria um pequeno vídeo e também um artigo sobre os impactos da má alimentação no organismo. Então, seria um estudo dirigido, né, leitura sobre nutrientes essenciais e seus efeitos no organismo. Além disso, a professora também iria disponibilizar um quiz interativo, né? Seria uma participação em um quiz online, geralmente feito pelo Kahoot, com perguntas de múltiplas escolhas, para verificar essa compreensão inicial dos discentes. Né, a aula ia ser a professora ia disponibilizar esse material uma semana antes, para dar tempo eles poderem estudar para a aula. E, além disso, teria a aula, né, em sala, que focaria na primeira parte em uma discussão em grupo, já que ele já tem assunto prévio. Após teria um estudo de caso, né, focado em João tem problemas digestivos causados por uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e pobre em fibras. Como melhorar sua saúde digestiva? Esse seria o estudo de caso e os alunos iriam em grupos levantar hipóteses, né, em cima do que eles aprenderam no conteúdo inicial, no conteúdo prévio. Também será utilizado um registro das respostas em documento colaborativo, né, no Padlet. E a terceira parte seria uma apresentação breve e um debate. Cada grupo iria se apresentar a sua proposta ao restante da turma e também para o professor. Nesse caso, o professor só iria conduzir o debate, né? Trabalhando mais como mediador e estimulando questões, né? Não trazendo respostas prontas, porque não é isso que a metodologia pede para ser aplicado. Relacionando sempre as soluções com o conteúdo científico e ampliando as conexões com outras disciplinas, né? Química e também educação física. Após a aula, seria focado seria em casa, né, que seria uma reflexão individual. E também haveria um quiz final, que seria avaliativo. Nós trabalhamos no sistema, mesmo trabalhando com outro tipo de metodologia, precisamos ter nota no sistema. Então, após essa aula, né, em casa, seria feito um quiz final. Com isso, já que também temos um quiz inicial, seria mais ou menos uma comparação, né? No quiz inicial, ali o estudante ainda está sozinho, está no individual, está ainda com conteúdos prévios, né? Já que foram os primeiros assuntos passados pelo professor para o estudo prévio.
Teria um debate em sala, como já foi dito, e esse debate seria enriquecedor em questão de informações, em troca de informações, em troca de compreensão. E aí, no pós-aula, o aluno faria essa reflexão individual, que seria um textinho curto, mas também avaliativo, e também seria a aplicação de um quiz pelo Kahoot, né, para que eles pudessem comparar, né, que o professor tivesse mais ou menos um comparativo para comparar o desempenho desses alunos, tanto o prévio, né? Então, os recursos utilizados seriam os vídeos educativos, o YouTube, artigo, texto sobre nutrientes, que seriam entregues impressos uma semana antes, quiz Kahoot, né? E ferramentas digitais de colaboração, como já foi dito aqui, o Padlet. E a avaliação, que seria formativa e somativa. Né? Então, pré-aula seria a participação nas atividades preparatórias, né? Assistir o vídeo, fazer as leituras dos artigos e fazer o quiz prévio. Durante a aula, o professor ia observar o engajamento das discussões, a clareza e a coerência dos argumentos nas resoluções dos problemas propostos e também criatividade e fundamentação na hora da apresentação em grupos. No pós-aula, seria a qualidade da reflexão escrita e a comparação entre os quiz, né? De antes, o quiz prévio, com os assuntos prévios, e o quiz depois da aula, para ver uma comparação do que mais ou menos eles conseguiram absorver, do que foi aprendido nessa aula. E é isso, professor. Fica aqui, né? A minha apresentação foi breve, foi rápida, né? Ainda tô rouca e tal, né? Peço desculpa desde já. Boa noite.